Oi, gente! Eu sou a Tami e hoje eu tô aqui com a Mayara, essa linda, querida, maravilhosa, e a gente vai falar um pouquinho sobre a redação do Enem. Então, eu sou a Mayara, eu me formei aqui no Colégio Universitário em 2020, no ano passado, e eu fiz o Enem em janeiro desse ano, e eu tirei 920 na redação. Então, hoje eu vim conversar aqui um pouquinho com a Tami para falar como que foi a minha experiência durante o Enem, também como foi a preparação. E eu, inclusive, descobri hoje que eu passei na faculdade, fui aprovada para fazer engenharia civil no IFSC. Mai, me conta um pouquinho, como é que é essa sensação de tirar 920 no Enem? Então, Na redação, né? foi incrível. Porque acho que a melhor sensação é quando tu vê a tua nota, tu vê aquela nota de redação e tu vê que tudo valeu a pena. Passa um filme na tua cabeça de toda a tua preparação, de como que foram os dias estudando, as noites extremamente cansada. Então, ter essa sensação, esse gostinho de olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, é fenomenal. E também tu se sente muito feliz e realizada em ver que tu deu orgulho para as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas que tu ama se sentirem orgulhosas por ti, isso não tem preço, assim. Então é sensacional. Eu acho que é uma das melhores sensações, quando a gente sente que o outro tá orgulhoso da gente, né? Dá um negócio. É incrível. Ô Mayara, e tu sempre teve facilidade pra escrever? Definitivamente não. Sério? Aham. É. Quando eu entrei aqui no universitário, inclusive, que eu comecei a ter aula de redação, eu era um terror. Assim, a minha redação era totalmente desorganizada. Eu era péssima, assim. A minha ortografia era boa. Mas agora A a estrutura, nossa, nem tinha estrutura na real. Né? E daí, como eu sabia que eu precisaria pro vestibular, pro Enem, eu comecei a estudar, comecei a me preparar. Inclusive, eu achava que eu nunca conseguiria escrever uma redação boa. Achei que não era pra mim, que eu não queria conseguir. Eu fiz Enem 3 anos. Eu fiz no primeiro e no segundo como treineira, e no terceiro ano eu fiz pra valer, né? No meu primeiro ano de Enem, eu tirei 400 na redação. Nossa, eu não sabia. Quando eu olhei, eu pensei, pronto, nunca vou passar numa faculdade, né? Nossa, tô ferrado, não sei escrever uma redação, como é que eu vou passar? No segundo ano eu comecei a estudar um pouquinho mais, tirei 740, já deu uma melhoradinha. Deu assim, não, mas eu vou, porque eu vou precisar dessa redação, que ela vale uma nota bem pesada no Enem, né? Então, fui estudar, e consegui tirar 920. Então, assim, tu vê a tua evolução em números, né? Isso é muito, muito, muito bacana, assim. Ô Mayara, eu acho que também isso que tu falou é legal e importante a gente pensar em como é importante fazer o Enem desde o primeiro ano, Exatamente. né? Muito, assim. Porque o nervosismo de prova, claro, em janeiro, quando eu fiz o Enem, eu estava um pouco nervosa e tal, mas eu não estava preocupada em como seria a logística, eu não estava preocupada em como que era e tal. Eu estava mais preocupada em como que eu iria me sair. Então, a preocupação de logística, de ambiente, de como se daria a aplicação das provas, eu deixei pro primeiro e pro segundo ano que eu fiz. Então, quando eu fui no terceirão, que foi pra valer, eu já sabia como ia funcionar. Então, foi muito melhor. Então, acho que é muito válido fazer tanto no primeiro quanto no segundo ano. Mayara, conta pra gente um pouquinho de como que tu se prepara para escrever uma redação, se tu faz um projeto de texto antes de escrever, como é que funciona? Então, eu primeiro pego o tema, né, leio o texto motivacional e conforme eu vou lendo o texto, a cabeça já vai borbulhando de repertório. Eu já vou pensando no que eu posso falar, no que eu posso citar, qual situação que eu posso usar e vou linkando, vou selecionando as palavras-chave, que inclusive foi muito importante na prova do Enem usar a palavra estigma. Eu acredito que foi um ponto que alavancou, né, minha nota também. Então eu já vou fazendo essa linkagem com o tema, com o que eu tenho de conteúdo de repertório e vou fazendo. Faço meu projeto de texto, elaboro a minha tese 1 e minha tese 2 e depois já parto para a primeira versão da minha redação. A partir daí, terminei, dou uma revisada, ver se está tudo certinho, se eu não quero mudar algum parágrafo, mudar alguma coisinha e depois já transfiro para a folha oficial. E tu leva quanto tempo mais ou menos para fazer isso? Assim, no começo, quando eu comecei o meu ano de vestibulanda, né? Eu demorava bastante, demorava assim, ó, mais de uma hora. E eu sabia que no Enem não podia fazer isso, né? No Enem é uma hora, assim, que tu tem mais ou menos. Então eu sabia que eu tinha que melhorar meu tempo de redação. Eu ia melhorar como? Fazendo redação. Então eu comecei a fazer no mínimo uma redação por semana. Tinha semana que eu conseguia fazer 2, assim, mas no mínimo uma.
Então, com o tempo, eu conseguia fazer em média uns 50 minutos, né? Uma redação em 50 minutos, assim. Às vezes 45 e tal. Eu geralmente levava uns 30 minutinhos para montar o meu projeto, pensar nas minhas teses, elencar os elementos da minha intervenção, montar tudo certinho. E depois o restante eu passava para a folha oficial. Tu falou uma coisa que é muito importante. A gente parar para fazer o projeto de texto, sabe? Não é simplesmente chegar e só escrever. Não, gente. Eu sei que tem tempo, mas é muito importante a gente parar para cuidar da estrutura, ver quais que são as teses que a gente vai colocar. Então, bem bacana, Mayara. E também porque eu sei que quando tu pega o tema, tua cabeça já começa a borbulhar, então tu quer escrever logo tudo porque tu acha que tu vai esquecer de uma coisa. Então, realmente é compreensível o fato de que muitos alunos têm esse receio, não querem escrever esse projeto porque acham que, enfim, não tem tempo, que tem que partir já e botar tudo na folha, mas é muito importante para organizar o texto, que isso é realmente muito importante. Para organizar. E outra coisa também que tu falou que eu achei bem legal que a gente tem que pontuar, tu treinou bastante? Muito. Escrever, porque a gente aprende a escrever escrevendo. Isso é um fato, gente. Aprende a escrever escrevendo. Quanto mais tu escreve, melhor tu se torna naquilo, menos tempo tu leva. Exatamente. Tu tem que praticar bastante. E principalmente pra mim, que eu não tinha facilidade em escrever, eu só adquiri facilidade porque eu escrevia. Inclusive, a gente tá em abril, né? Eu não faço uma redação desde janeiro. Então, se eu for fazer uma redação hoje, eu vou demorar com certeza mais de uma hora e não vai ficar uma redação tão boa. Porque justamente que eu perdi a prática. Então, a prática ela é muito importante mesmo, assim. Uma coisinha, Mayara, me diz assim, ó, no Enem, esse ano, ou nos outros também, tu costuma fazer a redação antes das questões ou depois? Durante. Como? Eu tinha um método de estudos, porque assim, durante o ano eu fazia muito simulado. Muito simulado. Então, eu percebi que eu tinha uma forma que eu me adaptava melhor. Porque como eu sou mais das áreas das exatas, eu sou mais do cálculo. Então, então, o primeiro dia do Enem era um dia muito cansativo pra mim, porque tinha muito texto. Então, se eu pegasse e fizesse primeiro a redação, ou se primeiro fizesse as questões, eu ia me cansar muito. Então, o que eu fazia? Primeiro eu comecei pela redação, porque tem uma nota só da redação, então, querendo ou não, é bem pesado, né? E também as questões, é errado por conta do TRI, mas se caso não der tempo, tu consegue chutar as questões, né? Mesmo que não seja recomendado por conta do TRI. Mas se acontecer, tu consegue chutar a redação, né? Então, eu priorizei a redação no começo. Fiz a redação, até porque estava com a cabeça totalmente fresca. Então, eu comecei pela redação, fiz o meu projeto, fiz o meu esboço. Fiz 15 questões de linguagens, depois 15 questões de humanas. Voltei para minha redação, dei uma olhada, dei uma revisada, mudei algumas coisinhas, vi se encaixava algum repertório melhor, tá. Parei de novo, fiz mais 15 de linguagens e mais 15 de humanas, também intercalando as áreas para não ficar muito cansativo. Aí eu percebi que nessa hora eu já estava um pouco cansada, a cabeça já estava meio exausta. Então o que eu fiz? Eu comecei a passar pro gabarito, porque muitas das questões eu já tinha certeza que era aquela que eu iria colocar. Então, para não ficar mudando também, que geralmente isso acaba prejudicando o aluno, eu já fui passando pro gabarito, porque era uma forma que eu descansava sem perder tempo. Eu, como ia no automático, assim, claro, com cuidado, né, para não perder uma questão por bobeira, que isso é bem prejudicial, mas era uma forma de descansar. Então, daí, depois que eu passei essas 60 questões pro gabarito, eu voltei e finalizei minha redação. Passei para a folha oficial, aí terminei, deixei ela prontinha, e depois terminei as últimas 30 questões de linguagens e as outras 15 de humanas. Ótimo. Pode ser que talvez isso funcionou muito bem para a Mayara e talvez funcione para vocês também. E para a gente finalizar, então, eu vou pedir para a Mayara deixar algumas dicas para quem vai fazer o Enem, algumas dicas de redação, né, para quem vai fazer o Enem. E aí, Mayara? Pratiquem muito. Pratiquem. É assim, ó, claro, depende muito do tempo de cada um, como cada um tem disponibilidade para estudar. Mas, assim, uma redação por semana, se conseguir, tá excelente. Fazer uma redação por semana, porque com certeza isso vai ajudar tanto no fazer a redação, quanto no tempo. Que o tempo ele é muito valioso no Enem. Então, para que tu ganhe aquela habilidade mesmo em escrita, eu acho que é muito importante isso. A prática. A prática.
Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Mayara trouxe aqui algumas dicas pra gente, falou da experiência dela. Espero mesmo que tenha sido proveitoso pra vocês. Eu gostei muito. Mayara, obrigada por aceitar o convite. Quer dar um tchauzinho? Tchau, galera. Boa sorte pra vocês nesse ano de vestibular. Eu sei que é difícil, eu sei que é puxado, mas assim, não tem nada assim que pague a experiência de poder ver o teu nome na lista de aprovados. Isso no fim tu olha e tu vê que tudo valeu a pena. É cansativo, é exaustivo, é puxado, é muita pressão também, tanto das pessoas quanto de si mesmo, porque era uma pessoa que eu me cobrava muito se eu não estava estudando e tal. Então, no fim, vale a pena. Todo o esforço ele é recompensado. Então é isso. Obrigada, Mayara. Um super beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.